Olá, eu sou a Penha e estou aqui hoje para contar uma parábola. Parábola é uma pequena história que, de forma alegórica, nos passa algum ensinamento. Por que alegórica? Porque ela utiliza alguns elementos para retratar a realidade. Trata-se da parábola oriental dos cegos e do elefante. No caso, os cegos representam pessoas que, como nós, muitas vezes achamos que possuímos a verdade. E o elefante representa a verdade ou a realidade, tal qual ela de fato é. Essa parábola, ela é muito antiga. Ela é uma parábola indiana e que tem mais de 2.500 anos. Ou seja, ela foi criada 500 anos antes da era cristã, antes de Cristo. Essa parábola, ela se tornou muito popular quando um poeta americano chamado John Geoffrey Saxe, no século XIX, a escreveu em forma de poesia. Bom, então vamos à parábola. Então conta-se que 6 cegos do Hindustão queriam muito conhecer um elefante. Um dia, chega no vilarejo onde eles moravam um comerciante trazendo sua mercadoria sobre um elefante. Sabendo do desejo dos cegos de conhecerem o animal, ele então disponibiliza o elefante para que os cegos, através do tato, conhecessem esse animal. Então, os cegos passaram a apalpar o elefante e, à medida que apalpavam, eles ficavam impressionados e demonstravam aquilo que eles tinham percebido a respeito do elefante. O primeiro cego apalpou o dorso e então falou: "O elefante parece uma grande muralha." O próximo apalpou a orelha do elefante. Acreditou que o elefante era como um grande leque. O seguinte apalpou a tromba do elefante e achou que o elefante se parecia com uma cobra. O próximo cego apalpou a presa e acreditou que o elefante era como uma lança pontuda. O elefante seguinte apalpou a cauda. Acreditou que o elefante fosse como uma corda. Depois dessa experiência, eles então se puseram a conversar a respeito do que entenderam ser um elefante. Cada um queria impor a sua percepção a respeito do animal e aquilo se transformou numa grande discussão. Ninguém concordava com ninguém. De modo que as pessoas do vilarejo acabaram achando aquilo muito engraçado e até ridículo. Porque, na verdade, nenhum deles estava com a razão. Todos estavam certos, mas nenhum estava com a razão. Então, o que essa parábola nos ensina? Que muitas vezes nós agimos exatamente como os cegos da história. Porque queremos impor a nossa visão de mundo ao outro. Mas da mesma forma que nós nos achamos cheios de razão, quando não temos humildade, né, o outro também, quando não tem humildade para admitir que não é dono da verdade, também quer impor a visão dele para a gente. E nós vivemos uma época em que a gente observa muito isso. Pessoas até ficando de mal, porque tem uma visão política, religiosa e acredita que a sua percepção é mais verdadeira do que a do outro. O John Saxe, o poeta americano, ele narra então através da sua poesia, várias estrofes, a história dos cegos do Hindustão. E ele termina essa história, essa poesia, da seguinte maneira: "E assim
Os homens do Hindustão discutiram por muito tempo, cada um com sua opinião. Embora cada um estivesse em parte certo, todos estavam errados. Existe uma versão dessa parábola que é muito interessante, porque nessa outra versão, os cegos, eles acabam, depois de exporem a sua ideia sobre o elefante, eles acabam ouvindo uns aos outros sem aquela rigidez de pensamento. E o que aconteceu é que eles acabaram juntando as diversas opiniões e fazendo uma ideia mais próxima da realidade do elefante. Assim deveríamos nós proceder na vida. Se, quando temos humildade para ouvir o outro e aprender também com o outro e ensinar ao outro o que sabemos, nós nos aproximamos mais da realidade, sem a pretensão de obtermos a verdade. Essa é a lenda. Se gostaram, dê um joinha e compartilhem. Até o próximo vídeo.